no texto do calendário de hoje, do calendário litúrgico, que é o Evangelho de Lucas, o capítulo 3. Nós leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 10 a 14. 10 a 14. Fica na página 1336. 1336. Lucas, capítulo 3, 10 a 14. Leiamos juntos. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Que Deus nos ilumine e abençoe na compreensão da sua palavra. Amém. João Batista. Mais uma vez, João. Vejam, são 4 os domingos do Advento. No domingo que passou, nos debruçamos sobre João Batista. Bruno fez um lindo sermão sobre o começo do capítulo 3. Hoje, mais uma vez, que figura extraordinária! De 4 domingos, 2 dedicados a João. Esse homem esquisito, estranho, exótico, como a rigor eram todos os profetas de Israel. Um homem duro, firme, que fez do machado a metáfora principal para referir a si mesmo. Eis o machado que está posto à árvore. João Batista. Talvez para nos lembrar a tradição que nós temos uma tendência a romantizar muito o Natal. O Natal das bolas coloridas, das flores, dos presentes. Tudo isso é tão bonito, tem o seu lugar, mas é como se João, ele nos falasse dessa dimensão, de que o que vale, de que o que importa, de que o Cristo nasce entre nós, quando nós preparamos um lugar para Ele nesse mundo. E não é fácil abrir caminhos para Deus nesse mundo. João resume a fúria profética. João é esse homem tomado por uma profunda sensibilidade, uma sensibilidade desconcertante, com relação à justa medida das coisas. O que está em falta? O que está em excesso? A ideia da justiça, da justa medida, o que é essencial para que as pessoas sobrevivam, para que o mundo sobreviva. João resume a sensibilidade profética tão em falta no nosso mundo. Para nós, às vezes um ato de injustiça, a trapaça nos negócios, a exploração de uma pessoa mais frágil, sobretudo a exploração do mais pobre, é quase que desprezível e sem importância, passa como se fosse uma coisa que nós naturalizássemos com facilidade, mas para o profeta isso é um desastre. Um desastre.
Esse é João. Segundo Jesus, o maior dos nascidos de uma mulher, João Batista. E a pergunta que aquelas comunidades colocam a João, sejam as pessoas mais pobres, sejam aqueles setores representantes da aristocracia judaica, como os coletores de impostos, em certo sentido, os publicanos, sejam os policiais que ali também acorreram, a pergunta é a mesma: o que fazer? O que fazer? O que podemos fazer? O que devemos fazer? João, um filho da oligarquia sacerdotal judaica. Sim, não é disso que fala o primeiro capítulo de Lucas? Zacarias, seu pai, lembram-se? Um dos turnos, cumprindo a sua função no sacerdócio, nessa grande elite sacerdotal. João é um filho dessa oligarquia. E que faz? Esse é um detalhe tão bonito, como um filho nosso, adolescente, que faz uma escolha que a gente não estava preparado para aquilo. Um filho que faz a opção de ir para o deserto para escutar a voz, a palavra de Deus. O deserto como aquele lugar do estar despido, dos desejos, despojado, lançado no essencial. O deserto, para lá foi João. No dizer de Gilberto Gil, aquele lugar onde para ouvir a voz de Deus é preciso tirar o nó da gravata, dos sapatos, dos desejos, dos receios, das expectativas. É como se João buscasse aquele lugar que poderíamos chamar de essencial. O que é essencial nessa vida? O que é a justa medida? O que é aquilo sem o qual não podemos dizer? O que é absoluto nessa vida? Como se perguntava, por exemplo, Dom Pedro Casaldália, e ele responde: a fome e Deus. O resto, tudo é relativo. O deserto onde não há perfumarias, o deserto onde não há bugigangas, o deserto onde não há excessos, o deserto como aquele lugar de silêncio, de um vazio a que se refere o Padre Paulinho no convite que nos faz nesse dezembro, a abrir um lugar para uma palavra que só é capaz de nascer no silêncio, no silêncio. Aliás, condição de possibilidade para que vocês me entendam é que haja uma pausa entre as palavras que eu estou dizendo, estou proferindo aqui, porque toda palavra nasce do silêncio e volta ao silêncio. O silêncio, o deserto, como dizia Dom Helder, que é tão fértil, por mais paradoxal que pareça, o deserto, onde nascem as verdadeiras coisas, o básico, o essencial, e não a perfumaria. Mas é curioso que, embora João venha do deserto, geograficamente falando, João não pede àqueles que o ouvem que façam o mesmo, que vão para o deserto, esse deserto da geografia. João não diz: vão também para o deserto, vivam uma vida ascética, de penitência, de repressão dos sentidos, se isolem do mundo. Esse é o curioso. Que João não aponta para uma saída, porque a pergunta que está colocada para ele: o que devemos fazer? Como pergunta, como a mesma pergunta está colocada sobre nós. A mesma pergunta que Adélia Prado respondeu no dia 28 de novembro, numa entrevista no Globo, no Caderno do Outro. O que podemos fazer diante dessa lama, diante desse absurdo, diante dessa nuvem que paira sobre nós, esse véu que fala: é preciso fazer alguma coisa. O que fazer, João? Curioso que João não aponte para uma saída religiosa, purificadora. Vão para Jerusalém,
Enfatizem. Não está suficiente essa dinâmica sacrificial. Façam mais isso, aprofundem. Não é isso que João diz. Como a gente diz, simbolicamente falando, quando se aproxima o final do ano, dessa vez eu vou fazer isso, dessa vez, é uma espécie de dinâmica sacrificial também, como se esse dizer fosse suficiente para que alguma coisa acontecesse na nossa vida. As nossas prometidas dietas, elas têm muito desse elemento simbólico. É como se elas fossem redentoras, como se fosse uma forma de nós respondermos a pergunta: o que devo fazer? Também, João não propõe a saída, que é uma saída legítima, no sentido, num contexto de opressão, de miséria, de dor, a saída pela destruição dos inimigos, das forças de ocupação romana. Localizemos o grupo de João e o próprio João. Seria até compreensível que João o fizesse na linha de alguns outros grupos judaicos. Na linha, por exemplo, dos macabeus, da luta que travaram contra a dominação seleucida, pouco tempo atrás. Aliás, os judeus comemoram até hoje esse ato de coragem, de braveza, celebrando a festa de Hanukkah, que se festeja no mesmo período do Advento. Qual é a saída? O que fazer, João? O que fazer? Qual é a pista apontada por João para essa sede de mudança que pairava como um véu sobre o Vale do Jordão e que paira hoje sobre esse nosso vale? O que devemos fazer? O que podemos fazer? E a resposta de João é surpreendente. Usando um pouco o que eu faço muito indevidamente, porque eu sou um analfabeto digital, usando um pouco os termos da computação, é como se João dissesse o seguinte: não adianta querer mudar o hardware, é preciso mudar o software. O policial não precisa deixar de ser policial. O cobrador de impostos não precisa deixar de ser cobrador de impostos. Aquele que tem alguma coisinha na vida, que seja 2 túnicas, não precisa deixar de ser assim. É preciso mudar o jeito, a forma, é preciso mudar o software. A nossa relação com aquilo que fazemos e que somos. Como diz o reverendo Luiz Carlos Ramos, pastor metodista, na leitura que fez desse texto, achei tão interessante. Ele vai dizer: a proposta de João é tão frustrante quanto simples. Chega a ser quase frustrante a resposta de João ao o que fazer. Repartir e dividir aquilo que temos em excesso. Não extorquir. Não exagerar na cobrança dos impostos. Não sermos violentos. Dizer não à corrupção e quaisquer vantagens. Contentarmos-nos com salários justos e não demandarmos mais do que suficiente para uma vida honesta, uma vida honrada, uma vida digna. Em outras palavras, para usar um termo da linguagem ecológica, viver mais com menos. Viver mais com menos. Quanto mais penduricalhos nessa cesta
das ferramentas que julgamos assim absolutamente fundamentais para a existência, mais coisas, mais nós sofremos, mais nós nos desiludimos, mais nós nos frustramos. O que é essencial nessa vida? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, faça o mesmo. Aquele que cobra imposto, não cobre além da taxa que foi estabelecida. Eu nunca vi uma reflexão assim, nos nossos meios assim mais, vamos dizer assim, de classe média, etc., sobre, por exemplo, a questão dos juros bancários no mundo. Não é só uma questão do Brasil, não, é uma coisa impressionante, é uma coisa louca. É de uma opressão, é de uma coisa impressionante, escorchante, é uma coisa vil. Qual é a justa medida? Qual é o juro certo? Qual é? Para que a vida possa circular, para que não sejamos escravos, ou numa linguagem mais do dia a dia, essa financeirização da vida, essa mercantilização da vida, tudo se troca, tudo se transforma, todo afeto inclusive se transforma numa coisa, numa mercadoria, num dinheiro que se compre. E aí que essa dinâmica acaba sendo o motor da nossa própria vida, o exemplo. Quando não temos tempo para ficar com os nossos filhos, nós compramos um brinquedo para eles. É a fina flor do... E a polícia? Não maltratem. Não façam acusações falsas. Nós todos saímos daqui no domingo passado impactados, né? Nunca vi uma coisa daquela, o sermão do Bruno. E vocês, policiais, não matem, não violentem, não maltratem, não criem cenas imaginárias e mentirosas. Veste, comida, dinheiro, poder, esse hardware sem o qual a vida não acontece. Mas segundo João, é possível lidar com todas essas coisas de uma maneira diferente. E o nome desse software, desse programa é conversão. Conversão. Mudar a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa maneira de enxergar a vida e de lidar com essas coisas que são importantes. Viver mais com menos. É conhecida a história do Frei Beto, já deve ser uma coisa meio mítica, porque quem conta um conto sempre aumenta um ponto, de que ele teria ido a um shopping passear e perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu venho aqui para ver quanta coisa nessa vida eu não preciso para ser feliz. Quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Para o essencial. O essencial. Adélia Prado, e eu termino voltando ao começo, perguntada sobre a tragédia ambiental do Rio Doce, e respondendo, fazendo referência à calamidade maior destes tempos violentos, onde a lama talvez seja o maior símbolo. E ela se faz a mesma pergunta: o que fazer, meu Deus? E responde com muita humildade: eu não sei o que fazer, mas uma certeza me ocorre, me acode. Eu devo começar em meu coração, dentro da minha casa, a radical mudança para o amor, para o perdão, para uma verdadeira atenção e sensibilidade com relação ao meu próximo.
que devemos fazer? De tão simples, parece ridícula a resposta de João. Mas é isso mesmo. Que Deus nos abençoe, nos dê essa graça e que possamos experimentar essa alegria que não está nos penduricalhos em coisas. A alegria que está em descobrirmos a essência da vida. E Celi, se você me permite, o Celso disse hoje de manhã que no WhatsApp da Leda estava escrito alegria, alegria. Quanta coisa a Leda passou nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Quantas perdas. A mais assim forte, né, visível e simbólica é aquela dos cabelos, né? Lembro que eu cheguei lá, aquela carequinha linda. Perde, vai perdendo. E está lá, alegria. Alegria. É essa conversão que Deus espera de nós. Que Ele nos abençoe e nos dê forças. Amém. Vamos nos colocar em pé e ler esta terceira parte da reflexão do Padre Paulinho, nos preparando então para o